Olá! Hoje nós vamos discorrer sobre as teorias, as principais teorias de Karl Marx, como uma forma de mostrá-las de um jeito leve e rápido. Sobre o Karl Marx, ele é um autor que no século XIX foi um daqueles que transformou as formas de se ver o mundo, as formas de se ver economia, as relações sociais e o trabalho. E uma das teorias do Karl Marx é baseada justamente na ideia de que todo ser humano se transforma, se forma ser humano a partir das formas de transformação no mundo que ele causa. E ele causa essas formas de transformação no mundo a partir do trabalho. E é essa marca de ser um trabalhador que modifica o mundo a seu favor é que o transforma no ser humano que ele é. É o trabalho, na visão de Marx, que, de certa forma, vai dignificar o ser humano e fazer com que ele utilize todas as suas forças, todas as possibilidades para ser o que ele é. O trabalho exige que ele viva em grupo, que ele viva em sociedade, aprenda a dividir tarefas, a conversar e confiar em pessoas da sociedade e, ao mesmo tempo, exigem que ele use o máximo da capacidade que ele tem para executar tarefas, como uma tarefa de caça, por exemplo. Imaginemos uma sociedade de caçadores que vai tentar abater um mamute, que era uma das coisas que acontecia no que nós chamamos de pré-história. Segundo Marx, é preciso que várias pessoas desse grupo se unam, que as funções sejam bem definidas, que haja alguém que oriente ou leve os mamutes até o local em que eles vão poder ser abatidos com mais facilidade, e que o grupo abatedor, cada um tem uma função muito clara no momento em que o mamute chegue, para que esse não fuja. Alguns vão levantar uma rede ou algum tipo de obstáculo para impedir que ele passe, outros vão atacá-lo com lanças, com pedras, para tentar derrubá-lo, e tudo isso tem que ser muito cronometrado, e exige, primeiro, que você utilize a sua capacidade de viver em grupo, a capacidade inventiva de conseguir descobrir fórmulas para vencer um animal que é mais forte do que qualquer um da tribo ou da sociedade individualmente, que você aprenda a dividir tarefas, resolver problemas e trabalhar com imprevistos, porque muitas vezes pode ser que o mamute acabe se comportando ou indo para um lugar inesperado. A religião diz que é o espírito que nos dá a humanidade. A biologia diz que é o nosso cérebro e o sistema nervoso central que nos dá a humanidade. Muitas correntes filosóficas dizem que é uma razão, uma racionalidade que nos dá a humanidade. E o Marx tem essa visão ligada ao trabalho. Então o trabalho é isso, é algo que dá humanidade, e dá humanidade para Marx a partir dessa marca que nós dissemos. Aquilo que exige que nós sejamos muito mais do que simplesmente força e músculo, e sejamos uma união de sociedade e intelecto. E o Marx acha que essas formas de trabalho, de transformação do mundo que nós utilizamos, desde que a humanidade surge, o Marx acha que o trabalho e a transformação do mundo é uma marca do ser humano. Mas esse trabalho e essa transformação do mundo, ele não se deu da mesma forma em todos os lugares. Ele vai dizer que houve épocas, por exemplo, em que nós tínhamos uma forma de nos organizarmos para produzirmos, outra época nós tínhamos outra forma de nos organizarmos para produzirmos, e cada uma delas tinha marcas específicas, no que o Marx vai chamar de modos de produção. Esses modos de produção seria a forma como a sociedade se organizava ou se organiza para produzir os bens materiais, bens culturais também vem junto, que ela necessita para sobreviver. São essas formas, esses modos que a sociedade se organiza para produzir os bens materiais. Ela sempre se organizou para produzir os bens materiais por meio de modos de produção. Mas em épocas diferentes, a organização da sociedade se deu de forma diferente. E como houve várias formas de organização da sociedade para produzir no tempo, na existência da humanidade, o Marx caracteriza esses modos de produção a partir de alguns componentes estruturais em cada um deles. Ele vai dizer que entre esses modos de produção existe o modo de produção comunal, que foi o primeiro dos modos em que não havia uma sociedade privada e os bens de produção eram relativamente coletivos. Vai dizer que posteriormente a esse modo
houve o modo de produção escravista, em que já havia o controle dos bens de produção e da propriedade privada já era algo existente, e que o motor desse modo de produção escravista era justamente o trabalho escravo. Era em cima do escravo que o modo de produção se organizava. O Marx acha que a caracterização dos modos de produção, a transformação de um modo de produção para outro, ela se dá justamente pela forma de exploração de uma parte dos seres humanos por outra. No caso do trabalho escravo, é a exploração do escravo a partir daqueles que têm, entre aspas, os meios de produção, que têm a terra e os meios necessários para produzir e que se utilizam do escravo para isso. Então, o modo de produção escravista, ao contrário do modo de produção comunal, já existe uma separação entre os bens comuns do ser humano, existe a propriedade da terra e existe até a propriedade de um ser humano sobre outro, já que o escravo era sempre propriedade de alguém que tinha os meios de produção. E, na visão do Marx, esse modo de produção, que tem essa marca do escravo, ele permanece nas sociedades por milênios, até ser substituído por um outro modo de produção, que é o modo de produção feudal. O trabalho escravo deixa de existir como a principal marca da humanidade, mesmo existindo escravos até hoje em pequenas quantidades, né? Infelizmente, ele deixa de ser a principal marca e entra o servo, aquele que produz para um suzerano. O servo é um vassalo, o vassalo de um vassalo, mas o que interessa é que ele produz para um suzerano. Ele não tem a terra, ele não tem os meios de produção, mas ele tem a força do seu trabalho, assim como o escravo. E ele é utilizado para produzir e, assim como o escravo, ele é explorado por alguém que se apropria de boa parte do trabalho dele, como nós veremos mais à frente. O que há de comum entre o modo de produção escravista e o modo de produção feudal é justamente o fato de que uma parcela da humanidade explora e se apropria de parte da produção de outra parcela da humanidade. Um terceiro modo de produção que existe a partir da exploração, considerando que no modo de produção comunal ela não era tão visível ou não era existente das formas que se dá tanto no modo de produção escravista como no modo de produção feudal, é o modo de produção capitalista, que também é o nosso modo de produção contemporâneo e que, assim como o feudal e o escravista, se baseia na exploração. Uma parcela da sociedade explora outra parcela da sociedade e se apropria da produção que essa parcela da propriedade da sociedade explorada faz. O trabalhador, ele, assim como o escravo e assim como o servo, ele é aquele que produz, é aquele que produz a riqueza, mas ele não tem os meios de produção. Ele não tem as máquinas, ele não tem a principal matéria-prima e nem as condições de concorrer no mercado de trabalho. Então, a única possibilidade que sobra para ele é entrar com a força que ele tem, que era a mesma do escravo e que era a mesma do servo, que é a força de produzir a partir do seu corpo ou a partir do seu intelecto. Ele entra nesse modo de produção como um explorado, já que parte daquilo que ele produz, assim como era no caso do escravo e assim como era no caso do servo, acaba sendo apropriado por aqueles que têm os meios de produção. O que se percebe é que há uma similaridade nesses três modos de produção. Alguém explora alguém. Explora o servo, no caso do modo de produção feudal. Antes do modo de produção feudal, explora o escravo. E na contemporaneidade, no modo de produção capitalista que domina a maior parte do mundo, eu exploro o trabalhador livre, já que me aproprio, se eu sou aquele que tem os meios de produção, eu me aproprio de parte do lucro do trabalho dele, e esse lucro passa a meu dispor, como nós vamos ver posteriormente. E nessas sequências de modos de produção, existe ainda o modo de produção comunista, que, segundo Marx, é o modo que vai substituir o capitalismo, e ao contrário do modo de produção escravista, feudal e capitalista, ele não tem essa marca da exploração, já que não existe uma parcela da sociedade que explora outra, quer seja a sociedade controlada por uma elite política, por políticos, quer seja a sociedade controlada por conselhos de fábricas, por sindicatos, por comunidades locais,
quer seja essa produção controlada por qualquer um desses meios, ela é sempre retornada para a sociedade. Todos têm mais ou menos a mesma característica, todos têm mais ou menos os mesmos direitos sobre os bens de produção, e ninguém se apropria, na mesma força do que acontecia no modo de produção escravista, feudal e capitalista, da produção de outro alguém. Desaparece a dicotomia de classes sociais que o Marx vai dizer que existe. Desaparece a dicotomia dos que produzem, que são aqueles que trabalham e são explorados, e dos que têm os meios de produção. E no modo de produção comunista, na visão do Marx, isso não vai se dar e não vai acontecer. E isso faz uma diferença muito grande na forma de produzir. Quando você tira esse modo de produção das relações de trabalho que vão existir. E esses modos de produção, que são processos utilizados pelas sociedades para produzir e suprir suas necessidades de bens materiais, eles são em 5. O modo de produção comunal, no qual não há propriedade privada. O modo de produção escravista, no qual há a propriedade privada e a exploração do escravo. O modo de produção feudal, no qual o servo é o explorado. O modo de produção capitalista, no qual o trabalhador é explorado. E o modo de produção comunista, que não é dividido nas duas classes que produzem e dos que têm os meios de produção. E por isso não existe a exploração, e sem exploração ele vai durar para sempre. E o Marx se utiliza de um conceito chamado materialismo histórico para perceber como é que esses modos de produção se estruturam na história da humanidade. O materialismo histórico é como se o Marx fizesse um conceito para estudar as formas de produção de bens materiais da humanidade na história. Formas de produção de bens materiais da humanidade na sua história. Se nós reduzirmos isso, em vez de formas de produção de bens materiais da humanidade na sua história, para formas de produção de bens materiais na história, e se reduzirmos mais ainda, produção de bens materiais, e continuarmos essa redução e trouxermos produção de bens materiais na história, nós vamos acabar reduzindo até chegar a 2 palavras. O que é que nós falamos que é central nas reduções que nós fizemos? Bens materiais na história. Eu posso pegar bens materiais ou produção de bens materiais e chamar de materialismo. E posso pegar a história e chamar de histórico. Então, formas de produção de bens materiais da humanidade na sua história, eu posso reduzir para 2 palavras, materialismo histórico, que estuda essas formas de produção de bens materiais que a humanidade teve na sua história, que é justamente o escravismo, antes dele o modo de produção comunal, o feudalismo, o capitalismo e, posteriormente, o comunismo. E esse conceito de materialismo histórico, ele é complementado por um outro conceito que serve mais ou menos como um auxiliar dele. Esse conceito que nós dissemos que serve em parte como um auxiliar dessas formas de produção de bens materiais da humanidade no tempo, que é o materialismo histórico, é justamente o conceito de dialética. Sendo a dialética o estudo das causas e das transformações ocorridas nas formas de produção que a humanidade teve na sua história. Se o materialismo histórico caracteriza cada forma de produção, vai dizer como é que era a forma de produção na época do escravismo, vai dizer como é que era a forma de produção na época do capitalismo, na época atual, do feudalismo, do modo de produção comunal, se ela se volta para todos esses, o modo de produção, a dialética, ela se volta não necessariamente para esse momento em que o modo de produção está estruturado, mas ela se volta para o seguinte, é como se o modo de produção dissesse. Havia um modo, é como se o conceito de materialismo histórico, desculpe, vamos esquecer modo de produção agora, é como se o conceito de materialismo histórico dissesse, houve um modo de produção comunal, depois ele foi substituído por um modo de produção escravista, posteriormente esse modo de produção escravista foi substituído por um modo de produção feudal, esse modo de produção feudal, por sua vez, foi substituído por um modo de produção capitalista, e esse modo de produção capitalista vai ser substituído por um comunista. O materialismo histórico diz isso. E ainda vai dizer, as características do modo de produção comunal eram essas. As características do modo de produção escravista eram essas. As características do modo de produção feudal e capitalista são diferentes, né, de cada um, só para abreviar. Eram essas. E as características do modo de produção comunista
são essas características. Ele disse os modos de produção que existiram e disse os períodos em que eles ocorreram e também disse quais eram as principais estruturas que sustentavam esses modos. Ele disse, inclusive, que o modo de produção feudal foi sucedido pelo capitalista e que o modo de produção escravista foi sucedido pelo feudal. Então ele vai dizendo a sequência dos modos de produção. Veio esse, veio esse, veio esse, veio esse. Mas ele não diz como é que se transformou de um modo para o outro. Ele diz, em tal época era esse modo, depois passou a ser esse, depois passou a ser esse. Mas então ele diz o período em que cada um existiu, mas não, e qual é a sequência deles, mas não diz como um sucedeu. Por que é que se deixou de existir o modo de produção escravista e passamos a viver no modo de produção feudal? O conceito de dialética, em vez de se voltar para a estrutura do modo de produção e para as marcas que ele tinha quando ele dominava, conforme o materialismo histórico, ele se volta para o momento da mudança, em que um modo de produção é substituído por outro. E ele vai dizer, o modo de produção escravista foi substituído pelo modo de produção feudal por essa marca e por essa. Então ele se volta para o momento da transição de um modo para o outro. Então a dialética é o conceito que o Marx utiliza para perceber por que é que um modo de produção perde força e outro entra em seu lugar. E ele vai dizer o seguinte, um modo de produção, ele sempre perde força, não por características externas, por algo que existe fora desse modo de produção, mas as principais características que acabam com o modo de produção, elas já estão nele no momento em que ele surge. E, tanto no escravismo, quanto no capitalismo, quanto no feudalismo, essa característica que destrói o modo de produção, que destruiu o escravismo, o feudalismo e que, segundo Marx, vai destruir o capitalismo, é a mesma. O fato de que todos eles já têm dentro do germe deles, do cerne deles, um componente de exploração. Existe sempre uma classe, que é a que tem os meios de produção, que explora a classe que produz e que não tem os meios de produção. Isso existia no escravismo, no feudalismo, no capitalismo. Então, dentro desses modos de produção, já existia essa tensão da exploração, que vai fazer que, com maior ou menor força, esses modos de produção, aos poucos, à medida que essas tensões entre os que exploram e os que são explorados vai ficando mais evidente, mais flagrante e mais forte, e que as condições econômicas vão se mostrando, que o explorado ou a classe explorada se torne forte o bastante para enfrentar a classe exploradora. É como se o modo de produção dominante fosse a tese. Ele é a tese, é aquele que controla. Mas dentro dele existe uma contradição. Alguém explora alguém. Aquele que é explorado, quer seja o servo, o escravo ou o trabalhador livre, ele é uma espécie de de contrário à tese. Então ele é uma antítese, uma antitese, que em português acabamos traduzindo para antítese. Então existe a tese, existe alguma coisa que é anti essa tese. A tese é a classe que explora dentro do modo de produção e que controla. Existe a antitese, que é aqueles que são explorados e que é um ponto de tensão contrários a essa exploração, que nós chamamos de antítese. Essa tese e essa antítese, à medida que os explorados se voltam contra essa exploração dentro do modo de produção, eles vão se tornando mais fortes e em determinados momentos eles conseguem inclusive sobrepujar a tese. A tese é quem explora, a antítese se torna forte e um dia supera essa tese. E nessa, entre aspas, luta que existe entre a tese e a antítese dentro de um modo de produção, nessa luta dos dois, surge um novo momento, uma nova estrutura de produção, que é uma síntese, uma mistura dominada pela antítese com alguns componentes da tese, da forma de produzir antiga. Essa antítese e essa tese nessa luta, a antítese domina, alguns componentes da tese anterior, do modo de produção anterior, continuam, e essa antítese cai, ou melhor, essa tese cai, a antítese domina, dentro dela vem algumas formas de produção antigas, e ela se torna um novo modelo de produção. E esse novo modelo de produção é como se fosse uma síntese daquilo que existia antes, da antítese dominante e alguns componentes da tese que foi dominada, que era a forma de produção anterior. E essa síntese dessa luta, se você tirar o sim, ela se transforma numa nova tese.
E essa nova tese passa a ser aquilo que controla o modo de produção que virá a seguir. Foi isso que aconteceu na passagem do modo de produção escravista para o modo de produção feudal. Em algum momento, a antítese se rebelou contra a tese, e essa síntese que surgiu do momento em que essa luta termina, entre aspas, e a antítese vence em boa parte a tese, se apropria de algumas coisas da tese e cria uma nova forma de produzir, essa síntese se transforma numa nova tese, tirando o sim. Ou seja, uma outra forma de produzir, um novo modo de produção. Foi assim que o escravismo, nessa luta de escravos pela libertação com os exploradores, criou o feudalismo. Mas há um problema. Essa nova síntese que surge da luta de escravos e exploradores, que gera esse novo modo de produção que é o feudal, ele gera uma nova tese, que agora é o feudalismo, surgido da síntese. Sim, deixamos para cá, da síntese fica só a tese. Mas essa nova forma, ela também tem o mesmo germe que tinha do modo de produção que ela acabou de vencer. É isso que a dialética mostra. Ela estuda os componentes do modo de produção e a passagem de um para o outro para perceber por que é que um modo é substituído por outro. E ela vai dizer, a substituição que se dá porque a mesma exploração, ou melhor, os pontos de tensão se dão, o germe da destruição, como vai dizer o Marx, existe dentro do novo modo de produção que se estabelece no fim do escravismo, já que nós pegamos o escravismo como exemplo, que é o feudalismo, porque mesmo em outras bases, no feudalismo, que é o novo modo de produção, também existe uma classe que explora e uma classe que é explorada. E essa classe que é explorada, em algum momento, ela se volta como antítese dessa tese. Derrota essa tese à medida que ela se fortalece, e nessa luta surge uma nova forma de produzir, que é uma nova síntese, que é o capitalismo, que se transforma na tese. Mas esse capitalismo, assim como o escravismo e assim como o feudalismo, segundo a dialética que estuda as características internas do modo de produção, ele também vem com o mesmo germe da destruição que marcava o feudalismo. Alguém explora alguém. Existe uma classe exploradora e dominante que explora o trabalhador. Um dia, segundo Marx, esse trabalhador explorado dentro do capitalismo vai se voltar contra a tese, que é a exploração, e vai criar um novo modo de produção. Mas aí surge uma característica nesse novo modo de produção que é o comunista, na visão de Marx. Nele não existe uma classe que explora. A tese do capitalismo, que é a classe dominante, e a antítese, que é a classe dominada na sua luta, um dia a antítese, a classe dominada, vai sobrepujar a tese, que é a classe dominante, e aquilo que ficar dessa luta vai criar uma síntese, uma tese e um novo modo de produção, que é o comunista, mas que não tem uma classe exploradora. Segundo Marx, no modo de produção comunista, quer seja dominado por conselho de fábricas, por comunidades locais ou por políticos legitimados por essas comunidades locais ou por esses conselhos de fábrica, ela não vai ser uma classe exploradora. Ela também vai ser uma classe trabalhadora com o mesmo direito daqueles que antigamente eram os produtores. Então, desaparece no modo de produção comunista a classe exploradora, fica apenas a classe trabalhadora, com direitos relativamente iguais. Nem todo mundo será 100% iguais. O Marx fala de uma igualdade o suficiente, e não necessariamente de uma sociedade em que todos sejam vistos da mesma forma. Mas essa sociedade em que não existe uma classe exploradora, a dialética estuda e analisa que, se não existe uma classe que explora, também não existe uma classe explorada. Todos têm mais ou menos os mesmos direitos, e a luta, o ponto de tensão que existia entre classe exploradora e classe explorada nos outros modos de produção, com exceção do comunal, não vão existir no modo de produção comunista. E aí por isso é que ele vai poder sobrepujar todos os outros e existir para sempre. Porque o germe da destruição, que é a exploração, não existe dentro desse modo de produção na visão do Marx. Vamos pensar esses dois modos de produção e as diferenças deles a partir de uma noiva que se casa em um modo de produção que explora a partir das regras de exploração e em um que não explora. Pensemos em um casamento que acontece de duas formas. A primeira dessas formas é no modo de produção em que a exploração acontece, que a noiva faz parte de uma elite e se casa no entardecer, numa capela extremamente fina. E no segundo,
em um modo de produção em que a noiva não faz parte da elite, porque ele não existe a exploração e não existe uma elite. No primeiro casamento em que existe a exploração, ela seria arrumada em um belo salão por alguém que provavelmente não estaria no casamento, porque faria parte dos explorados, mas arrumaria a noiva e a colocaria bela para que, no momento do seu casamento, na entrada da capela extremamente bela e fina, ela estivesse à altura do casamento e provavelmente o sacerdote que faria o casamento seria um sacerdote de elite, um bispo, um arcebispo, já que reis e pessoas da nobreza se casam normalmente com bispos e arcebispos, enquanto as pessoas da pobreza, no modo de produção explorador, se casam com os padres mais simples, porque, como diz o Marx, até isso é dividido no modo de produção que explora. O casamento seria realizado, a festa do casamento seria realizada no entardecer, em um belo local. A noiva poderia tomar o seu vinho enquanto olha ali a lista de convidados e enquanto é servida por pessoas que não podem ser convidadas do seu casamento porque são explorados. Existem os explorados e existem os convidados, que é à beira da piscina e que fazem parte do grupo explorador, assim como ela, curtem o casamento, com suas belas roupas refinadas da elite que explora, típica desse momento ou dessa classe exploradora, e que come comidas finas, comidas refinadas, feitas por pessoas que estão ali para trabalhar e não para participar do casamento. Já em um segundo casamento, ela está em um modo de produção em que a exploração não existe. E nesse modo de produção em que a exploração não existe, segundo Marx, ela se casaria com dignidade, com um belo vestido, num belo lugar, mas não tão belo vestido e não tão bem adornada a capela como foi no caso do primeiro casamento. O sacerdote poderia ser quase que um qualquer, no bom sentido, já que não existe a claridade de separação entre um sacerdote das estrelas e um sacerdote das classes menos abastadas, já que as pessoas, mesmo sem serem exatamente iguais e sem terem os mesmos salários, estão mais próximas. O casamento talvez não tivesse as comidas requintadas do primeiro, e as pessoas pode ser que, em vez de bebida refinada, tomassem bebidas típicas dos litrões que existem na porta da faculdade. E a noiva, nesse caso, ou no primeiro casamento fazendo parte do grupo que explora, ou no segundo fazendo parte do outro grupo, ela poderia se casar com dignidade. E o Marx vai dizer que todo modo de produção, até hoje, ele tem duas características. De um lado, uma infraestrutura, e do outro, a superestrutura. A infraestrutura são aqueles componentes diretamente ligados às formas de produção, ligados às formas de trabalho. As fábricas, os materiais das fábricas, os transportes de materiais, os trabalhadores quando estão em atividade e os caminhões, as cargas que são levadas para a distribuição, tudo isso faz parte da infraestrutura, aquilo que é diretamente ligado à produção. E a superestrutura é aquilo que existe numa sociedade e que, mesmo sem ser diretamente ligado à produção, auxilia essa produção a existir, como, por exemplo, as leis, a política, a cultura, a religião e os demais componentes sociais. Todos eles existem para sustentar o modo de produção dominante. Na época do escravo, as leis, o sistema legal, a política, a cultura, a religião existiam para legitimar o modo de produção dominante. E é interessante isso, porque quando você pega os patriarcas bíblicos, por exemplo, a maioria deles eram escravistas. Quando você pega as versões mais modernas da Bíblia, como a da linguagem de hoje, foi substituído por servo, ou por aqueles que o acompanhavam. Mas nas versões mais antigas, como a Bíblia revista e corrigida, que está na mão de milhões de pessoas, a palavra é escravo. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, todos eles foram agraciados por Deus com escravos. Então, no modo de produção escravista, até a religião, como nós falamos, o sistema legal, a política, a cultura, se submete aos interesses da escravidão e escravo passa a ser bênção de Deus. Jó é abençoado com escravos, Abraão é abençoado com escravos, Isaac é abençoado por escravos e Jacó também. É nesse sentido que se fala que a superestrutura ele existe como uma forma de legitimar a infraestrutura, que é aquilo que produz. Quando o sistema escravista desaparece, deixa de ser bênção ter escravo, e o sistema legal também legitima isso. Na época da escravidão era legal ter escravo, era culturalmente falando interessante ter escravo, e o sistema legal, o sistema cultural, o sistema político e o sistema religioso passam a ver a escravidão como um pecado. Mas na época do sistema escravista, segundo Marx,
É tão flagrante essa subordinação da superestrutura legal, da superestrutura política, religiosa, ao modo de produção, que ser escravo era bênção de Deus. Então, a infraestrutura, que é a forma de produzir, o cerne da forma de produzir, ela submete as outras estruturas da sociedade aos seus interesses. E ela faz isso utilizando duas coisas: a alienação e a falsa consciência. A alienação e a falsa. E é justamente essa alienação e falsa consciência que permitem a mais-valia e a exploração. O que seria a mais-valia e a exploração? A exploração é o me apropriar de parte do trabalho de outra pessoa e utilizar para o meu benefício próprio. Isso acontece muito numa empresa capitalista, acontecia numa sociedade feudal, numa sociedade escravista, em que a classe dominante se apropria de parte da produção da classe dominada. E essa é a exploração. E essa exploração, essa apropriação de parte do trabalho do outro, permite a mais-valia, que é justamente essa apropriação do trabalho do outro, que permite que eu tenha um lucro, e esse lucro da exploração do trabalho do outro permite que eu utilize esse lucro em meu favor. Justamente, esse lucro é que permite a mais-valia. Essa exploração é que permite a mais-valia, que é o me apropriar do trabalho de outro em meu favor. E normalmente essa apropriação do trabalho do outro, ela não é no sentido de utilizar em benefício próprio. O capitalista, o rico capitalista, ele não tem a intenção de utilizar todo o capital dele para benefício próprio. Muitas vezes ele quer utilizar esse capital para quê? Para continuar produzindo como investimento, que é justamente uma das marcas desse pensar. Esse investimento, essa possibilidade de me apropriar desses bens de capital, não para uso próprio, como a gente vê na figura dos grandes capitalistas. Haviam outras teorias de explicação das relações comerciais, das relações econômicas da época. O proudhonismo, que é a base do anarquismo, o fabianismo, que acreditava que era possível fazer reformas no capitalismo para que ele se tornasse interessante, o ludismo e os restos do ludismo, que ainda acreditava que as máquinas eram o problema, que era necessário destruir as máquinas, e o babovismo, que era uma teoria com alguma proximidade de Marx, mas que não tinha o desenvolvimento científico das teorias de Marx quando ela se voltava para a discussão de explorações de um ser humano por outro. E o Marx ele tem algumas características de ter sido influenciado por um autor como Hegel, entre outros autores. A dialética é um conceito que desde Aristóteles existe, mas que em Hegel ela se torna firme. E a dialética, no sentido de Hegel, é uma dialética das ideias, de que as principais transformações que se dão no mundo, elas se dão justamente nas ideias do ser humano. É na mente que as principais transformações acontecem. A grande dialética acontece na mente do ser humano. É ela que transforma a mente, que transforma o mundo. E o Marx pensa o contrário. Em vez do idealismo do Hegel de conceber que a mente, a subjetividade, é a ferramenta que move o mundo, ele pega a dialética e o pensamento de Hegel, o modifica e o projeta no mundo material e existente. Então, é como se Hegel, se fosse fundamentar as teorias de Marx, ele criaria um idealismo histórico, enquanto Marx cria um materialismo histórico, porque ao contrário do Hegel, ele é um materialista, ele pega parte das teorias do Hegel, cria novas teorias e a projeta no mundo material. Tanto que na juventude ele até defendeu uma tese sobre Hegel, né? Pela influência, mas um dos pontos de rompimento que se diz que ele vira a teoria de Hegel de cabeça para baixo é justamente no momento em que ele sai do idealismo hegeliano e se funda no materialismo. E o Marx é importante em que sentido na contemporaneidade? Nas relações de trabalho, nas relações de política e nas relações de poder, em que a exploração e a falsa consciência continuam aí. Na semana que vem a gente continua com outro teórico.